Vamos orar. Ora aí, Dani, por nós. Amém, Deus, nós queremos te agradecer por esse dia de trabalho, pela dádiva da vida, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado por nos guardar até aqui. Pedimos para que realmente o Senhor fale aos nossos corações hoje, nos traga entendimento, clareza de tudo aquilo que vai ser exposto. Pedimos para que o Senhor fale ao coração do pastor Rafael, que nos dê um coração receptivo de tudo aquilo que tem para ser ministrado nessa noite e que, acima de tudo, o teu nome seja engrandecido ao nosso meio nesse tempo de comunhão. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, na quinta passada, nós fizemos um aparato um pouco da visão, da missão, do propósito. E mais para o final da aula, nós estávamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu quero só concluir esse assunto, né, para a gente entrar no assunto de hoje, né? Nós falamos que o Mevan, né, nós nos consideramos pentecostais carismáticos, né? E aí eu saí explanando um pouco o que nós cremos. E uma das coisas que eu falei é sobre a atualidade, né, do Espírito Santo, que nós acreditamos que o Espírito Santo continua agindo, né? O Espírito Santo continua agindo como nos tempos bíblicos, ou seja, o mesmo acesso que os apóstolos tiveram, nós cremos que a igreja atual também tem, né? Acesso aos dons, né? Dons diversos, né? Visão, de línguas, de interpretação, de cura, de maravilhas. A igreja atual, ela tem o mesmo acesso que a igreja dos tempos, né, bíblicos, de realizar milagres, prodígios, maravilhas. Só que a igreja atual, né, ela enfatiza muito o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, né? É tanto que a igreja atribui muito o falar em línguas com o batismo no Espírito Santo. Isso surgiu, é interessante que eu estava estudando sobre isso, essa teologia surgiu no Kansas, em Topeka, né? Com o mentor de William Seymour, né? O mentor inclusive tinha até William Seymour foi um dos pais do pentecostalismo, né? É um cara extraordinário. E ele que começou o movimento na Rua Azusa. E o mentor dele, eles tinham uma pequena divergência, porque o mentor dele acreditava que o falar em línguas era para as nações. Era para você receber línguas e falar nas nações. E o Seymour acreditava que o falar em línguas era realmente uma linguagem espiritual. Eles tinham essa pequena divergência, mas o mentor dele começou aqui em Topeka. Deixa eu até ler o nome do cara, que é um nome meio esquisito. O nome do cara aqui em Topeka, no ano de 1901. 1901. É Charles Fox. É o quê, mano? Acho que é Charles Feehan, alguma coisa assim. Não, o irmão tá... Não é o cara que Topeka? Sim, mas então o senhor tem que ler direito, né, o nome dele. É o dono da adivinhação. Não, Se não for isso, você fala certo. Mas pelo menos Charles Feehan, alguma coisa. É o dono de adivinhação. O irmão já tá fluindo no dono. não, mas é Adivinhação. Parran, né? Farra, é com PH, né? Mas não é Fi, tu falou Fi, né? Então, eu confundi o FI com o Fá. Tá, então... A diferença é grande, né, mano? Era só corrigir, né, mano? Fá, fé, fi, fó, fu. Diferente, né? Você fala assim, é? Tá diferente aí. Então, o William Seymour, ele liderou, né, um avivamento na Califórnia e eles eram parceiros, né? Só que o Charles, ele começou aqui em Topeka, no Kansas, um mover chamado Bethel Bible College. E ele foi que estabeleceu, em 1901, ele que determinou que a evidência principal do batismo do Espírito Santo é falar em línguas. Então, daí começou, no mundo pentecostal, essa questão da evidência
do batismo com o Espírito Santo se eu falar em línguas. Ou seja, o pentecostal tradicional, né, ele acredita que você só é cheio do Espírito Santo se você falar em línguas. Que é a evidência do batismo. Isso. E consequentemente, que você, se você não é cheio do se você é cheio do Espírito Santo, você tem que falar em línguas. E a principal evidência, ou a evidência, não é a única, mas tem que aparecer, é o batismo, é o falar em línguas. E aí, eu quero que vocês entendam o seguinte. Beleza, William, o Charles, o que nós cremos, né, como ministério, como Mevan. Nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo te dá a condição de ter acesso a todos os dons do Espírito. E nós acreditamos que você pode ser cheio do Espírito Santo e não falar em línguas. Isso pode acontecer, entendeu? Isso pode, tipo assim, uma pessoa pode fluir no dom de visão e não falar em línguas. Uma pessoa pode curar, ter o dom de cura, e por algum motivo ele não fala em línguas. Mas nós cremos que o batismo no Espírito Santo te dá 100% de acesso aos dons. Uma pessoa que é batizada no Espírito Santo. Porque assim, ó, se você parar para pensar, o Espírito Santo, ele desceu. Aonde que desceu o Espírito Santo? Senado. Em Atos 2, né? A descida do Espírito Santo em Atos 2. Só que muito antes de Atos 2, Jesus soprou o Espírito neles. Jesus chega nos discípulos e sopra o Espírito. Ou seja, os discípulos eles já tinham recebido o Espírito através de Jesus. Não o Espírito que desceu, assim, não é... Rafael, é um Espírito diferente? É o mesmo Espírito. Só que em Atos 2, o Espírito veio com poder. O Espírito veio evidenciando. Mas se você vê, quando Jesus sopra, ele diz, receba o Espírito Santo. E eles não falaram em línguas. Então, quando foi em Atos, veio a profecia que Jesus disse, ó, eu vou e ele virá. Então, Jesus, ele libera o Espírito Santo em Atos 2 e eles ouviram som como de um vento impetuoso e depois eles viram línguas repartidas como de fogo. Então, nós acreditamos que todos cheios do Espírito Santo têm acesso aos dons, a todos os dons, e acreditamos, porque assim, nós incentivamos a busca pelo dom de línguas, por quê? Porque é o único dom de edificação pessoal. Os outros dons são para edificação do corpo, né? Que não creem. E para converter o coração dos que não creem. Isso, e a edificação do... Por exemplo, uma pessoa que eu tenho uma visão vai edificar o corpo, cura vai edificar outra pessoa. Entendeu? Até mesmo falar em línguas lá também, quando fala sobre línguas, fala que também que é para aqueles que chegassem, os que não creram, eles viessem a crer. E fala sobre línguas, sobre profecia e outras coisas. Mas o dom de línguas específico, Paulo ele ensina que quem fala em línguas ora a Deus e edifica a si mesmo, né? Então, eu acho que é 1 Coríntios 12 que fala que até... que vem o questionamento, né? Que aí a teologia reformada pega isso para combater, dizendo, falarão todos em línguas? Entendeu? Falarão todos em línguas, aí os reformados já puxam para o outro lado extremo para dizer, ó, aqui está dizendo que não é para falar em línguas. Só que Paulo não está dizendo isso. Paulo está justamente trazendo um equilíbrio, está dizendo o seguinte, nem todo mundo vai falar. E tem um condicional também daquele que interpreta as línguas. Né? Isso, mas aí Paulo fala sobre isso quando o falar em línguas é em público. Quando alguém se levanta em público e começa Paulo diz que se não tiver alguém com um dom de interpretação, é melhor que se cale, para que não atrapalhe. Entendeu? Tipo assim, mas você no seu secreto, você no seu quarto, você no seu carro, você deve orar em línguas. Rafa, né? como é que é essa linha do tempo daí, cara? Tipo, a gente falando que começa isso aqui em Topeka, em Kansas,
essa questão do movimento de falar. Não, que ele começou a ensinar, porque assim, não é que começou lá. Teve uma ênfase maior. Não, a teologia, ele bateu o martelo dizendo assim, Mas era esse falar de línguas da igreja? ué, era eu falar de línguas da igreja pentecostal. Eu acho que eu li esse livro aí, Rafa, um pedaço desse livro que você falou aí. Xarabacaia mesmo, era Xarabacaia. Só que aí, o Xarabacaia não era compreendido teologicamente. Tipo assim, as pessoas falavam, eram cheios do Espírito Santo e tudo. E ele, o Charles, foi que trouxe esse entendimento teológico, dizendo assim, ó, a evidência de quem é batizado no Espírito Santo é o falar em línguas. Foi ele que determinou isso. Mas o Xarabacaia foi o que aconteceu em Atos 2. Isso. O Xarabacaia, em Atos 2, são duas condições. Atos 2, nós tivemos as línguas, porque assim, tem o dom de línguas que você consegue falar, tu recebe e começa a falar inglês. É outro idioma, né? As Isso. pessoas começam a entender na sua própria língua. E tem as línguas espirituais. Tem o que é relatado em 1 Coríntios. Pronto. Então, são dois espíritos, é o mesmo espírito com diversidade. Entendeu? Por que em Atos 2 veio essa evidência no quesito de interpretar, de entender? Porque eu creio que em Atos 2, Deus estava quebrando a barreira de Babel. Porque a confusão que houve em Babel foi divisão de línguas. Em Babel eles queriam construir uma torre para chegar no céu e Deus veio e confundiu as línguas. Eu creio, e já ensinei, preguei muito sobre isso, que Atos 2, quando a unidade, ali era uma unidade, num só espírito, numa só fé, numa só busca, Deus trouxe a condição de entendimento para todos. Então, numa reunião de Babel que eles estavam buscando, né, fazer uma torre para eles, Deus confundiu as línguas. Em Pentecoste, que eles estavam buscando o reino de Deus, estavam esperando uma promessa em unidade, né? Deus veio e o Espírito deu a condição, tanto que eles se espantaram, né? Se você ler o texto, tinha gente da Mesopotâmia, tinha gente da Fígia, tinha gente da Grécia, e eles ficaram assim, cara, como é que é isso? Esses caras não são galileus, não são judeus, como é que a gente está entendendo eles? Eles ficaram em crise. Por quê? Porque eles estavam se compreendendo. Mas é o mesmo espírito, é o mesmo poder. E é interessante o que você fala, porque tudo que todos falavam era basicamente a mesma coisa. Eles entendiam na sua língua de origem a mesma coisa. As grandezas de Deus. O texto fala claramente que eles falavam das grandezas de Deus. E Deus deu a capacidade de cada um compreender na sua língua. Então, no caso, como você estava falando, em Babel, quando eles queriam exaltar a grandeza deles, Deus confundiu a língua. Em Atos, quando eles estavam tentando buscar o reino de Deus, Deus unificou a mensagem em todas as línguas. Sim, mas aí era uma língua idioma, né? Era língua e idioma, não era a glossolalia, como fala. Glossolalia. Mas em Atos 2 também era língua de idioma, né? Oi? Em Atos 2 também. Não, era. Mas nós estamos falando de Atos 2. Eu estou falando disso aí. Só que em 1 Coríntios, Paulo está falando da glossolalia, está falando de uma língua espiritual. Entendeu? Não, acho não, mas... Então, nós entendemos que o falar em línguas está acessível a todos, né, que receberam o Espírito, e nós incentivamos a cada crente buscar, né, o falar em línguas, nós incentivamos buscar todos os dons, né, mas o Senhor vai dar conforme Ele quer. Sim. Mas não custa nada pedir, né? Sim. Eu peço, Está disponível, né? está disponível e você pode pedir e o Senhor vai dar conforme Ele queira, né? E mais alguma pergunta, mano, sobre isso? Eu vou passar aqui para outro assunto agora. E Alessandro? Não, o que eu lembro dessa história de Topica é que o Charles, ele na verdade, isso foi uma evolução de vários outros movimentos históricos que tentavam descrever ou tentavam chegar num consenso de o que era o batismo com o Espírito Santo. Mas e aí foi como o Daniel falou, aí em Topica eles chegaram num consenso e fundamentaram a teologia em cima de que
que o batismo era evidenciado pelo Justamente, mas havia uma divergência entre o Simon e entre o Charles, que é o mentor é o Charles e o discípulo é o Simon. O Simon era mais loucão, era mais do mover e deixar a coisa fluir. O Charles era mais comedido, ele gostava da coisa mais organizada. E a divergência entre os dois era que o Simon acreditava piamente que era o dom de línguas, era o Xarabacaia. a evidência. Isso. E o Charles já acreditava que era um dom de línguas para as nações, que foi Atos 2. Ele já acreditava que, tipo assim, Deus me dá um dom de línguas para falar tupi-guarani, para falar francês, para falar coreano. Entendeu? Entendeu? E eu acredito... Oi? Eu acredito muito nessa linha. Eu acredito nos dois. Entendeu? Eu acredito que existe... Na verdade, uma não exclui a outra. Não exclui a outra. Na realidade, Complementares. o que Paulo fala... O que Paulo fala que é a glossolalia é diferente da... eu até escrevi o nome da outra língua aqui, que o Simon, como é o nome, mano? Esqueci o nome dessa... Tem um nome técnico específico. É glossolalia e xirolalia, coisa assim. A língua com a condição de falar outras línguas, né? E a língua espiritual. Eu acredito... Acho que o Subirá, ele tem um livro, né? Esse É aqui- xenoglosia ou xenolalia. Isso, e a outra é glossolalia, né? Glosolalia. Pronto. Ele faz uma divisão em 3 tipos de línguas na língua, né? Ele usa a língua como idioma, ele usa a língua como uma linguagem que pode ser interpretada, e aí vai ter uma edificação pública, Sim. e ele usa como uma linguagem de oração. Ele divide em três categorias, né, as línguas, no livro que ele escreveu sobre isso. Interessante. E Paulo fala sobre a língua dos anjos, né? Exato. Que é uma outra língua. Na verdade, não tem como a gente refutar, Não, né, bicho? 1 Coríntios, não tem como a gente anular isso. E como o Paulo está dizendo que... Dentre os dons, eu queria que você buscasse. Ele vai falar assim, Quem dera- orasse o quem- quanto que eu oro. Eu sou o que mais ora em língua, ele vai dizer. Quem dera vocês orassem também. E eu não acredito, Manta, que Paulo está orando em língua estrangeira, em língua da África, da Índia. Eu acredito que ele está orando uma língua espiritual. E ele, inclusive, quando ele está dizendo e repreendendo para, se não tiver o intérprete, aquela interpretação não é de língua estrangeira. É uma interpretação. espiritual. É uma língua espiritual. Que o cara tá ali falando xerererê, e ninguém interpreta. E ninguém tem o dom da interpretação. Ele diz, cara, se você está em público, fica quieto. Segura a onda. Segura a onda, entendeu? Galera, eu vou entrar hoje no assunto. Os próximos meia hora aí, 35 minutos, que eu quero terminar no horário, né? Se os irmãos deixarem. Não garantimos, né? Mas fica à vontade pra gente, se a gente parar. Essas conversas nossas aqui, gente, não tem limite, né? De tempo. Até quando vai essas aulas? Cara, até a gente chegar na estatura de varão perfeito. Não, brincadeira. Até a gente ter um entendimento que a gente pode mudar, né? E eu não tô com pressa, entendeu? Não tô com pressa, não, bora que tem que terminar um assunto, tem que passar. Não é um seminário acadêmico para a gente cumprir uma cadeira específica. Meu coração e minha motivação aqui é trazer clareza sobre o entendimento que nós caminhamos no Ministério Mevan. Vou repetir, baseado numa preocupação que eu tive de um pastor que andou comigo e não acreditava no assunto que é a espinha dorsal do ministério. Aí isso despertou o meu coração de dizer, cara, você precisa ser mais, enfatizar mais esse assunto e outros assuntos para que as pessoas que caminham com você, tá gravando, tá? Tá gravando. Pronto. Que aí as pessoas que caminham com você tenham clareza e possam tirar dúvida e possam, né? Então essa mesa aqui, inclusive nos outros
quintas e tal. Acho que eu vou botar a mesa mesmo aqui, né? Fica mais confortável. Botar aquela mesinha aqui. Aquela mesa ali, ela Couber, mas Se ela falasse, ela pregava. se couber o quê? A mesa aqui? couber todo mundo, porque eu acho que pode vir mais gente pra ficar na mesa, talvez não caiba todo mundo. Não. É, mas se botar ao redor da mesa assim, ó, botar ela aqui, porque aquela mesa ela tem uma unção diferenciada. Que foi, mano? Olha, Olha o quê? nada não, mas resenha Itamar aqui, tá me zoando aqui. Eu quero ler um texto em Mateus capítulo 13, versículo 19. Lê aí, Leonardo, para nós. Mateus 13, 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Boa. Nós precisamos entender o seguinte. Eu quero começar falando para vocês que uma coisa é você ouvir o evangelho, outra coisa é você entender o evangelho. O diabo ele não está procurando te impedir de ouvir. Ele está querendo causar um auê para tirar o né, mano? Ele está querendo causar um auê Vai, já fazendo uma vez já. para tirar o entendimento. Porque ouvindo o evangelho do reino está sendo pregado, você está ouvindo. Mas se você não entender, aí ele tem a oportunidade de roubar a semente. Então eu acredito que Satanás está trabalhando mais para causar confusão do que impedir de você de ouvir. Entendeu? Ele deixa você até ouvir, ele permite, não, vai lá, escuta. Mas se você não tiver entendimento do que você está ouvindo, clareza do que você está ouvindo, o maligno rouba a semente. E aí você vai ficar debaixo de confusão. Então, eu creio que nós precisamos ser mais exegéticos, né? E eu também sei falar bonito, irmão. Ser mais exegéticos e procurar a compreensão do evangelho do reino, pesquisando. Cara, e hoje, gente, nós temos muitos recursos, cara. Léxico. Bons, e recursos bons, cara. Não, léxico. Não vai só pro chat GPT, não, entendeu? Uma pergunta. Como que qual seria uma das coisas comuns que leva a pessoa não entender o evangelho quando ela ouve? Qual o estado, mais ou menos, que as pessoas encontram? É distração, então. Tipo assim, a pessoa ela ouve com o ouvido, mas não ouve com o coração. Mas não escuta com o coração. Às vezes a pessoa vai para um lugar e ela já vai cheia de barreiras, cheia de sofismas, cheia de preconceitos. E aí, de repente, quando aquela palavra, bum, porque o evangelho do reino, macho, ele confronta um evangelho, ou alguns evangelhos que têm sido pregados aí. Em Mateus capítulo 24, no verso 14, Jesus é muito claro. E este evangelho do reino. Se Jesus está falando de este, é porque tem aquele. Entendeu? Jesus está falando, ó, e este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então existe um evangelho específico, que é o evangelho do reino de Deus, que é pregado para que venha o fim. A distorção desse evangelho, que é um falso evangelho, ou o evangelho diluído, ou o evangelho distorcido, ou é o evangelho meia boca, pega só parte do evangelho, porque eu acredito que o evangelho aponta lá para Gênesis 12, quando é a transição do Egito, está apontando para o evangelho. Gênesis 12, na transição do Egito, quando Deus diz assim, comam o cordeiro completo. Eu acredito que ali está apontando para Cristo. E Cristo é o evangelho. O evangelho tem que ser completo.
coma o cordeiro completo. O problema é que hoje muita gente só está servindo picanha do cordeiro. Ninguém quer comer a buchada. Ninguém quer comer os bofes, a cabeça, entendeu? As partes ruins do cordeiro, as partes amargas. Que tem parte do evangelho que é amarga, que você tem que comer, meu irmão. É como o profeta disse, come esse rolo, né? Come o que achares, come esse rolo. Então, nós precisamos entender que a falta desse entendimento, né, vai roubando de nós essa condição de acesso, né? Porque o que eu não entendo, eu não acesso. O que eu não compreendo, eu não tomo posse, né? Paulo fala em Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis. Paulo condiciona o experimentar ao transformar a mente. Paulo condiciona o tomar posse, o experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele condiciona a transformação de mente. E eu entendo que mentalidade é o odre que tem que ser renovado para o vinho novo descer. A profecia de Joel 2, e eu enviarei o trigo, o vinho novo e o azeite, deles serão fartos, está condicionado a recipiente. Deus não vai derramar vinho novo em odre velho, porque vai romper, vai arrebentar. Porque se você for estudar a formação, como que o odre antigamente era feito, era de couro, né? De couro de animal. Então o couro, quando ele envelhecia, ele ficava enrijecido. Assim é uma mentalidade religiosa, ela fica enrijecida. E quando vem o evangelho do reino, pum! Foi o que Jesus fez com a religião. Estourou tudo, irmão. Quando Jesus veio com o evangelho do reino, cara, é chegada a voz do reino de Deus. Entendeu? É chegada a voz. Aí Jesus dizia assim, ó. Está escrito, eu porém vos digo. Está escrito, regra, eu porém vos digo, relacionamento. Porque o evangelho do reino nos traz mais para uma condição de relacionamento do que de regras. Eu preguei na igreja Gálatas 4, que Paulo compara o Antigo Testamento, a lei, como um tutor. Em Gálatas 4, Paulo está dizendo assim, cara, vocês estão querendo voltar a ser menino? Vocês estão querendo voltar a ter um tutor? Sendo que vocês já estão livres. Aí Paulo diz, filhinhos, né? Por quem eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Por quê? Porque tinha, naquela época, mestres que eu chamo de falsos mestres, que estavam tentando trazer os cristãos que recém-convertidos ao rudimento da lei. Entendeu? Trazer regras para um lugar que já foi, né, que Jesus já eliminou. Então, no meu entendimento, esse evangelho do reino veio para trazer clareza do coração de Deus como nunca antes. E a religião quer colocar regras, teologias distorcidas para que nós não acessemos o coração de Deus. Então, a falta de entendimento da palavra, né? E aqui, né? E esse entendimento é intelectual mesmo. É no intelecto, é na mente mesmo. A guerra está aqui, ó. Essa palavra entender implica em assimilação, né? Internalizar, pegar, sabe? Pegar. Por isso que Jesus disse que tem que ser como uma criança. O reino de Deus, ele tem que ser recebido como uma criança. Por que que Jesus usa uma criança? Porque a criança ela não fica... Mas por quê? Mas por que é assim? Porque essa da criança recebe, cara. A criança recebe. Isso aqui é um abajur. A criança vai dizer, beleza, abajur, acabou. Então o reino de Deus tem que ser recebido, sabe? A criança é uma esponja, né? Você pega o Kalel. É uma esponjinha, cara. Você tem que tomar até cuidado do que você vai ensinar, porque é esponja. Então se você tem um coração como de criança para receber o reino, primeiro, Jesus está falando de pureza, simplicidade, entendeu? A criança é pura, a criança é simples, a criança não tem malícia.
Se você vai ensinar o reino de Deus por um religioso, cara, é difícil demais. Porque ele já é cheio de mandinga, é cheio de malícia, entendeu? E aí, a paternidade começa na formação de fundamentos sólidos. Nós vamos falar muito sobre paternidade aqui. A paternidade começa na formação, né, de fundamentos sólidos. Identidade precede desempenho. Ninguém desempenha algo no reino de Deus sem identidade. A identidade precede o desempenho. No reino de Deus, para fluir, eu tenho que saber quem eu sou. No reino de Deus, eu tenho que ter entendimento claro de quem eu sou, para que eu possa fluir. Entendeu? Por que eu falo isso? Porque no mundo religioso, a pessoa pode funcionar sem identidade. É só ensinar, não, você vai fazer isso, você vai ser um soldadinho. Você tem que fazer porque funciona em dar resultado. No reino de Deus não é sobre dar resultado, é sobre se tornar parecido com ele. Então, paternidade é fundamento sólido, né? Traz fundamento sólido para que nós venhamos ter identidade. Pais revelam identidade antes de exigir resultados. Alessandro, no congelador tem água ali, pega para mim uma água. Dentro do freezer. A paternidade, ela revela identidade antes de exigir resultado. Deus, Leonardo, é um Deus de continuidade. Ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó. Qual que é a função do manta dentro da casa dele? A função do manta dentro da casa dele, como pai, é dar continuidade. O único cara, é impressionante, isso é triste de falar. É triste, mas é verdade. O único homem, cara, que quer te ver melhor do que você é seu pai. A paternidade, o coração da paternidade é ver o filho maior do que ele. Porque numa instituição hierárquica, que trabalha com hierarquia, o bichão é o bispo, né? É o bispo, tem denominação que é o apóstolo, tem denominação que é o bichão. E dele ninguém passa. Mas um ambiente que crê na paternidade, que vive a paternidade, cara, sempre vai jogar a pessoa para cima. É porque na hierarquia, o líder ele é o teto, né? E na paternidade de Deus, o líder ele é o fundamento. Paternidade é justamente, traz fundamento, traz chão. A paternidade não te limita, ela é base para que você cresça. Hebreus 1, do 1 ao 3. Entendendo essa questão da continuidade, né? De que Deus é um Deus de continuidade. Tu tirou as outras, Alessandro? De dentro? Só uma. É porque senão é congelar, né? Tem uma lá ainda, tem uma aí e tem outra lá. Lê aí o... Tu. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, Caraca, e a velho. expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Mano, não tá de chorar escutando um texto desse, velho. É muito violento, mano. Pode chorar, não é? Oi? Deus, cara, Deus trabalha por transmissão, não por substituição. O reino é geracional. Você vê o que é que o pai faz com o filho, entendeu?
Você já vê a expressão do coração de Deus, cara, num texto como esse. Olha o que o pai fez com ele, cara. O pai deu tudo, deu toda a autoridade, deu todo o poder, deu toda a condição para ele, cara. Porque é assim que funciona Deus. A mente de Deus, o coração de Deus, a vida de Deus, a paternidade, funciona assim. E quem imita Deus e anda nesse alinhamento paternal de Deus, pensa igual, faz igual. Um pai espiritual jamais vai pegar um filho e subjugar. Vai fazer isso, Itamar. Que Hebreus tá... Cara, eu sou fã do escritor aos Hebreus. Tu arrisca dizer quem é? Hã? Não bateu o martelo, não. Tu arrisca, Daniel, dizer quem é? Não dá. É. Tem teorias que falam que até uma mulher, então, ele ou ela, não dá pra falar muito claro. Tem as evidências, vai dizer que é mais Barnabé, enfim, tem vários, é o escritor. Eu acho que... Eu não vou dizer não, né? Porque vai tá gravando, né? Tá gravando, eu vou dizer não. Quando desligar a câmera, eu digo. Tá bom, tá bom. Né? Pra não gerar, né, Manta? Pra não gerar contenda. Ele trabalha, cara, por transmissão, sabe? Ele libera, ele delega, não por substituição. O que é transmitido morre. A continuidade é a evidência da paternidade legítima. Então o que é que o Manta está fazendo na casa dele? Onde é que eu vou ver o sucesso do Manta? No Davi, no Kalel, no James. Não adianta nada o Manta ser um provedor, botar dinheiro, levar comida, dar carro, pagar a escola, se ele não transferir coração. Se ele não fizer isso que o escritor aos Hebreus está dizendo que Deus fez com Jesus. Faz sentido para você, não? Então você pega esse texto e medita nele em casa. Medita nele em casa, cara. Esse texto é muito poderoso e diz, Deus, que eu seja assim como pai. Que eu seja assim como tu é. Como pai, geracional. Que Deus não teve medo nem ciúme de Jesus. Nossa, ele vai ficar muito em evidência, vai tomar meu lugar. Não, ele vai crescer muito, eu vou dar só metade do meu poder. Jesus ressuscita, cara, e diz, me dado todo o poder, no céu e na terra. Acabou, meu irmão. Todo o poder. Deus não se resguardou. Deus não disse assim, não vou dar tudo para ele não, que ele vai assumir tudo, ele vai. Deus disse, toma, filho, é teu. Entregou todo o poder. Cara, isso é poderoso demais. Pastor, isso aí como a gente podia dizer que é o fazer discípulo? Total. Né? Só que assim, Léo, o que eu quero ensinar aqui, que eu vou ensinar algumas coisas aqui, né, durante esses meses. Eu estou falando de paternidade. Porque a paternidade espiritual, você ser um pai espiritual, é diferente de você ser um discipulador. Eu vou te explicar. Você pode ser um discipulador sem ser um pai. Mas jamais você pode ser um pai sem ser um discipulador. Vai ter gente que vai passar na tua vida, Léo, que você vai discipular, que você vai só liberar, vai impulsionar. Vai ter gente que você vai liberar paternidade, liberar destino. Porque o pai, ele dá destino. E não faz parar nele, né? Não, e o pai, vai ter gente, cara, que Deus vai te entregar para você derramar sobre ele uma porção diferente do teu coração. Entendeu? E isso é um ensino que causa problema porque as pessoas às vezes não acreditam. E eu entendo, cara, a crise da igreja por não acreditar em paternidade, porque a igreja órfã não vai receber paternidade tão fácil. Um povo que é órfão, cara, entendeu? Um espírito que atua e atuou na igreja é um espírito de orfandade. Entendeu? Por exemplo, o Dani é um milagre. O Dani é um milagre, porque o Dani, ele está conseguindo dar o que ele não recebeu. Isso é graça de Deus. Né, Dani? Ele contou a história dele para mim e eu disse, cara, existe uma graça de Deus na tua vida. Existe uma graça de paternidade sobre a tua vida.
que a forma que ele está conduzindo a casa dele, o filho dele, sem ter recebido e sofrido o que ele sofreu, é milagre. Isso é graça e favor de Deus sobre a vida dele. Isso é a ação do Evangelho. E isso que aconteceu com Daniel pode acontecer com todos nós, porque nós éramos órfãos, cara. Porque o Espírito de Deus, o Espírito que foi liberado, é um Espírito de adoção. Se eu sou adotado, eu era órfão. Ele nos deu o Espírito de adoção pelo qual nós clamamos o quê? Abba. E paternidade não é um título, é uma expressão de vida. Então, tem pais que não exercem paternidade. Justamente. Eu conheço vários que, tipo assim, só gerou. Mas nunca vai deixar de ser pai. Mas um pai que não dá destino, ele não exerceu paternidade na sua vida. Mas ele nunca vai deixar de ser pai. A filiação não deixa de existir. Mas o vínculo que você tem no sangue não define o que você recebeu de um pai, que é a vida, que é o destino. Porque você recebeu por estar no mesmo ambiente, por estar no mesmo lugar. Então, você não recebeu o destino de vida. Vamos dar continuidade aqui para depois a gente discute mais um pouco. Baseado no que o Manto falou e do que tu falou, Gênesis 12, 1. O que está escrito aí, Alessandro? Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Segura aí. Terá, ele transicionou, ele foi chamado por Deus e ele parou no meio do caminho. Ele parou em Harã. O filho dele morreu ali, né? E ele parou a jornada ali. As emoções que não são tratadas podem abortar os destinos proféticos. Quando você não trata suas emoções, cara, você pode abortar um destino profético. O chamado era para Terá. Não era para Abraão, mas ele parou. As emoções. Eu até postei hoje, né? Porque hoje eu tive um acompanhamento com a doutora Ilma. Doutora Ilma Cunha, que tem me ajudado bastante nas minhas emoções. Eu até postei, cara, todo cuidador precisa ser cuidado, para que as suas emoções não te sufoquem, né? Uma pessoa, Manta, que não cuida das emoções, ela aborta o destino profético. E veja bem, Terá era o pai de Abraão. Só que ele parou nas emoções, aquilo consumiu tanto ele, que ele esqueceu dos outros filhos, ele esqueceu do propósito, ele esqueceu de tudo. E ele não exerceu paternidade sobre Abraão, não liberou o destino profético, porque o destino profético era a casa toda ir para a terra que Deus chamou. Só que ele parou ali, amargurado, entristecido, e ficou ali e não conseguiu tratar as emoções dele. Aí Deus arrancou Abraão. Bah! Deus arranca Abraão e faz de Abraão o quê? Um pai. Deus diz, cara, teu pai não está sendo um pai não, eu preciso te levantar como pai. O teu pai não fez a função que ele fez. Por exemplo, Manta, eu acredito que Deus tem te levantado para remir o que o teu pai não fez. Entendeu? Nós, cara, nós somos remidores geracionais. Todos nós aqui. Leonardo, conheço um pouco da história do Léo. Alessandro. Cara, aqui tem remidores geracionais. Só tem Zica aqui, só tem Zé Ruela aqui, mano. Ainda bem que o irmão fez a música que a gente pode entrar E nessa questão... A gente pode entrar, o Zé, né? Só pra você entender, nessa questão de paternidade, de todo mundo aqui, eu sou do ambiente mais proporcional para ter vivido a paternidade, e mesmo assim não tive. Eu tive pais, fui órfão de pais presentes, porque não me deram destino. Isso que o Rafael falou, eu tive que redimir um dia na vida com meus pais. Eu tive que um dia pegar o telefone e falar para ele assim, ó, o senhor nunca me deu destino. Eu culpei o senhor. Eu culpei o senhor por isso e isso que eu vivo. Então, eu reatei no relacionamento com meu pai, na paternidade terrena, mas espiritual,
ele não teve discernimento. Então a gente tem dois pontos bem claros aqui. A gente está falando sobre uma paternidade que aponta para a filiação natural, que esse pai físico de sangue carnal nunca vai deixar de ser pai. Não. Mas a gente está falando Da paternidade exato. de Deus. A gente está falando da paternidade tanto humana quanto a paternidade espiritual, que é aquele que vai gerar, que vai dar fundamento, Por exemplo, destino. eu posso cometer o mesmo erro do meu pai. Correto. E eu posso ser uma pessoa que não vou dar destino para o meu filho. Eu vou entrar na mesma crise dele, se eu não conseguir transicionar entre um pai de sangue para um pai espiritual na vida do meu filho. Então Deus vai talvez ter que levantar outra pessoa na vida dele. E eu também eu tenho que ser sensível e entender que talvez eu nem vou ser o pai espiritual da vida dele, que vai dar destino para ele. Vou ser um amigo, pai de sangue, companheiro. Você vai tentar ser, não vai Eu vou trabalhar buscar você, ser, né? mas eu sempre vou apontar ele para um lugar em Deus, que Deus vai levar ele a viver isso e discernir isso e relacionar isso e caminhar com a pessoa, entendeu? É um lugar que o filho desse... Eu coloquei aqui, ó. Mas porque assim, essa questão da paternidade, por exemplo... É que se a gente entrar nisso, a gente vai ficar bastante tempo, bicho. Não, eu sei, mas é porque, tipo assim, eu acredito, cara, no aspecto da paternidade, assim, eu acredito que pode exercer. É claro que a nomenclatura hoje em dia, ela pesa um pouco por causa de tanto abuso, por causa de tanta coisa. Só que aí, Daniel, eu não vou me prender no errado. Mas eu sei, mas o que acontece, que eu tô querendo dizer sobre a nomenclatura, primeiro, que quando a gente vai trazer esse aspecto de pai espiritual, eu entendo o que o Rafa quer dizer do cara que vai cuidar, que vai dar destino, que vai discipular tudo, mas se a gente levar para a linha, assim, das escrituras, pô, não existe essa nomenclatura. Porque primeiro... Mas claro que existe uma... Não, peraí, primeiro porque vai ter... Porque, ó, deixa eu te da mostrar. nomenclatura Da nomenclatura em si, ela se torna um problema. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 4 vai dizer assim: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, aqui o apóstolo Paulo vai dar algumas instruções. Então, quando ele vai falar nesse aspecto, cara, ele está falando assim, ó, sejam meus imitadores, porque ele está falando, cara, eu tô olhando para Cristo. Então, mas justamente, cara, Paulo tá... Escuta, peraí. Paulo tá falando de uma falta, cara. De uma falta que ele está exercendo. Cara, eu estou exercendo isso aqui, mas você não tem muita gente fazendo isso. Não, mas o que Paulo está apontando diretamente para Cristo. E aí, assim, nesse aspecto, eu sei que você está querendo dizer. Nesse aspecto, a gente está falando assim, cara, de paternidade, Paulo está falando, ó, cara, só existe um que tem pai. Então, ele está falando, a paternidade espiritual nesse aspecto, ele está falando, pai espiritual é aquele que anuncia o evangelho, que aponta para Cristo, que discipula e que vai dar discernimento. Esse é o pai espiritual. Sim. E eu sei que você está falando nesse aspecto, entendeu? Correto. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente entra nesse aspecto muito vago, que não seja, quando não é muito claro no aspecto da paternidade, ele tem uma linha, cara, que vai muito tênue, vai para diversos lugares. Correto. Pode para linhas muito perigosas, como não, entendeu? Mas a base que você está falando é correta, é justamente isso. É o que você está falando, cara, e ninguém vai fugir disso. Que nesse aspecto é justamente Agora isso. Eu não vou, Dani, porque teve pais usurpadores, porque teve pais que abusaram, eu vou deixar de ensinar algo que é genuíno. Até mesmo porque, cara, eu acho que o ponto crucial não é a nomenclatura pai, é a gente entender o real significado do que está sendo comunicado. Por exemplo, o Itamar me considera um pai na vida dele. Tu já viu ele me chamando de pai algum dia? Não, mas nesse aspecto eu compreendo. Mas pra mim, quando tá... Hã? Quando tá eu e ele em conversas... Eu chamando ele, meu pai. Não, mas publicamente que a internet não tem como, né? Não, mas publicamente... É porque esse cara... É a mesma coisa eu falar, a Bíblia fala que tem pastores, não tem? Sim. E tem pastores abusadores. A cultura mais abusadora no dia de hoje são pastores. Então todo pastor é abusador? Todo pastor é abusador. Então eu não posso falar assim, é meu pastor. Pedro ensina que existe um pastor supremo, o qual todos estão submissos, e ele mesmo está preparando as ovelhas a esse pastor e não a ele. Sim. E ele aponta para um aprisco, que é a própria pessoa de Cristo. É a diferença da paternidade, é ele que caminha num lugar de uma jornada mais longa que a pessoa. E a primeira coisa que o Daniel falou... E o pastoreio, quando você sai de um lugar, o pastoreio termina na sua vida com aquela pessoa. É porque o ponto não é proibir a palavra pai, entendeu? Acho que o ponto todo é proibir a ideia de uma
de uma paternidade espiritual que substitui a paternidade de É, Deus. isso aí. É contrapor. Isso aí. Então, tipo assim, a gente mostrar, trazer esse paralelo, falar, cara, a gente entende isso como paternidade e isso aqui não é paternidade. Então é ser claro nesse aspecto, porque quando não é claro, Mas se, abre um leque mas se o de irmão tiver um pouquinho de possibilidades. paciência, mais um pouquinho mais pra frente. Mas meu irmão, entendo, eu não tô querendo contrapor. Não, é porque a gente tá indo, a gente tá. Mas a gente entrou no assunto, eu também tô falando, a gente vai Não. debater sobre Agora, isso. a primeira coisa que você falou, a primeira coisa que você falou foi interessante, que você não vai achar esse conceito de paternidade definido. Isso às vezes é um problema muito grande na interpretação bíblica, porque se a gente procurar tudo definido, letra por letra, a gente não vai achar. Se a gente for procurar trindade na Bíblia, a gente não vai achar. Mas, por exemplo, é como o Rafa estava falando, como você falou, e aí no Inferno de Coríntios também, 4, também. quando a gente para observar essas coisas assim, a gente para perceber que existem padrões e existem parâmetros que a Bíblia ensina sobre coisas. Então, Daniel trouxe um ponto, Tamar trouxe um ponto para mim muito claro. Existe a diferença da filiação humana e da filiação espiritual. É claro. A filiação espiritual não pode roubar para si a porque a paternidade filiação- que o pai Porque natural a tem. filiação espiritual está ligada diretamente a Deus. Perfeito, perfeito. Então, o grande ponto é, a gente precisa, e aí o Rafa falou, eu não vou me furtar, eu não vou deixar de falar sobre isso. Pelo contrário, é aí que tem que falar mesmo. Justamente. Para que você possa gerar segurança no corpo, de que qualquer pessoa que queira ensinar que é o pai de alguém... Mas aí, ela tá errando, mas tá Alessandro, errando. quando o pastor Luiz Hermínio, há 15, 20 anos atrás, começou a falar sobre paternidade, ele foi muito atacado. Ele foi Mas muito... na época, o G12... Vixe, que aí tinha um G12, tinha aquela M12, não sei o que, 12. Aí os pais eram assim, beija o meu anel, me dá teu dízimo. Entendeu? Aí o pastor Luiz Hermínio começou a pregar uma paternidade genuína, cara. Um sistema, né? Cara, eu vou te falar, a paternidade que o Luiz Hermínio exerceu sobre a minha vida me trouxe e tem me levado onde eu estou hoje. Porque o Luiz Hermínio, eu vejo ele Cara, ele chega nos lugares, por exemplo, ele chegou, um pastor foi lá, um cara com muito dinheiro foi lá no Mevan e disse, Luiz Hermínio, eu quero abrir um Mevan em Boston. Eu tenho um galpão, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí o Luiz Hermínio olhou assim e disse assim, você já conversou com o Rafael Conrado? Aí ele, não, cara, pastor Rafael é meio difícil, eu tentei, mas... Aí ele, tentei, mas não deu certo e tal. O Luiz Hermínio olhou para ele e disse assim, irmão, deixa eu falar uma coisa para ti. Nos Estados Unidos, Rafael é meu pastor, ele que manda em mim. Aí o cara olhou assim, como assim, cara? Você é o apóstolo Luiz Hermínio. Ele disse, cara, isso que ele me falou foi o cara depois. O cara depois veio conversar comigo e disse, cara, eu fiquei impactado. Ele disse, cara, quando eu chego na América, eu me submeto à unção que está sobre a vida do Rafael. Porque Deus enviou ele para lá, não eu. Então, quando eu chego na América, cara, isso tem que ter humildade, né, mano? E isso é a diferença da paternidade do pastoreio. Entendeu? Então, o pastor Luiz Hermínio, ou seja, o cara é respeitado no mundo inteiro, mas ele diz, cara, quando eu chego na América, cara, e é desse jeito. Ele chega aqui e ele diz, e aí, Rafa, o que é que nós vamos fazer? Para onde é que eu vou? Onde é que eu vou dormir? E ele se submete, cara, e confia. Por quê? Porque ele sabe que eu não... O filho vai cuidar do pai, entendeu? E não é bajulação. E não é, Rafael é meu filho, esse é meu pai. Não, cara, é sobre um coração. E quantas vezes, por exemplo, eu vi o Itamar falar aqui, assim, você está falando isso daí, mas em vários outros lugares vão se falar a mesma mensagem ou uma mensagem diferente. Eu acho que o primeiro filtro para a gente perceber é o que é ensinado a respeito. Não, eu sou teu pastor, eu tenho que ser teu pai na fé. Não. De forma alguma. Nunca. De forma alguma. A paternidade também, ela precisa ser reconhecida por aquele que foi alcançado naquela filiação. Você nunca chamaria o pastor Luiz de pai, pelo menos eu penso, né? Você nunca chamaria o pastor Luiz de pai se você não reconhecesse essa Esse coração e esse lugar sobre a sua vida. Então tem esse detalhe também. Não, mas isso é muito saudável, cara. Sim. Porque isso vai... Tu vai deixar eu continuar ou não? Tu quer quanto? Mas tu só... Todo mundo tá falando, vai passar a hora que eu Vai. Ei, pega outra ali, Alessandro, pega. Tem aí, mano, eu deixei já, pô. Aonde? Fala. Vai atrás, mano. No carrão aí, pô. Então, tipo assim, o que acontece, cara, não é errado, é saudável esse aspecto, assim, quando a gente compreende, gera o relacionamento, vai ter tempo de caminhada, isso vai ser desenvolvido,
Agora, o problema, quando eu vou criticar a respeito da nomenclatura em si, porque, cara, o coração do homem ele é enganoso, então a gente nunca vai ter uma percepção clara, nem do pastor e nem da ovelha. Porque, cara, o pastor em algum momento, se ele não for um cara realmente transformado, em algum momento o coração dele pode se corromper e usar a paternidade de uma forma errada, como a ovelha, ela pode vir de uma carência, de uma ausência de um pai e achar que está exercendo uma filiação no pastor, sendo que ele está simplesmente bajulando. Então isso se torna muito problemático nos dois lados. Então isso vai gerar o quê? É o equilíbrio, cara. É a maturidade, é o tempo que você vai caminhar junto, é o desenvolver. Mas isso pode você... acontecer em qualquer setor, cara. Sim, claro. No pastor, um diácono, o presbítero. Qualquer um pode distorcer o. Mestre, o líder. Qualquer pessoa pode. Mas vamos lá, ó. Quando um pai paralisa, Deus levanta um filho para continuar. Foi o que aconteceu com Abraão. O pai parou, Deus arrancou o filho, que é o que aconteceu com muitos de nós aqui, né? Talvez Deus tinha uma obra na vida do teu pai, mas ele parou. Aí Deus arranca um filho e faz continuar. Talvez Deus tinha uma obra na vida do pai do Leonardo, mas hoje o Leonardo parece que o Leonardo é que é o pai dele, né? Vocês já perceberam isso? Que a gente que se posicionou, parece que a gente é que é o pai do nosso pai? Tu se sente assim? Hoje em dia eu pastorei com o pai. Entendeu? Eu que dou destino. Eu é que falo pro meu pai o que é que ele tem. Tá entendendo? Mas isso é o poder de um posicionamento, de um remidor geracional. Os nossos pais passam a nos respeitar. E não é porque nós estamos impondo respeito. É porque eles reconhecem a autoridade de Deus na nossa vida. Isso é muito louco, cara. Às vezes, quando eu ligo, meu pai parece uma criança. A minha irmã liga, e ele tá causando terror. Papai, a minha irmã liga de surpresa e diz, bota, ó aqui, ó. Aí ele para. Ah, parou. Por quê? Porque o papai Rafael chegou. Eu disse, Renato, não brinque. Não, porque parece que tu quer o pai dele. Por quê? Porque respeita a autoridade de Deus na nossa vida. Então, Abraão, cara, ele foi arrancado. Deus disse, ó, sai. Sai da casa do teu pai. Teu pai parou nas emoções dele. Teu pai parou na crise existencial dele. Teu pai parou no luto, né? Parou no luto e estagnou ali. Quantas pessoas, gente, pararam no luto? Pararam na crise, pararam na decepção. E Deus está, né, tendo que levantar outra, né? Eu declaro que com a gente não vai ser assim. Amém. Em nome de Jesus. Porção dobrada e transferência, né? Deus é um Deus de continuidade, né? E ele libera a porção dobrada e a transferência. O texto, a base bíblica é 2 Reis, capítulo 2, versículo 10. Versículo 13. Elias fala assim para Eliseu, ó, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Eliseu viu e chamou meu pai, né? E tomou a capa que caíra. A transferência exige permanência. Por isso que a paternidade, Manta, Alessandro, ela não é assim, tu vem andar comigo, eu sou teu pai. A paternidade, ela é construída. Ela é com uma permanência, Itamar. Ela é uma continuidade. E aí, tipo assim, a honra, ela precede a herança. E é outra palavra que está distorcida no meio evangélico. Pronto. Essa daí é a mais ligada. Essa é o carro-chefe da confusão, honra. Não, você tem que honrar. Se começar a cobrar a honra, já era, né? Qual a definição da palavra honra? Mas qual foi a maior honra de Eliseu para com Elias? Qual é a tua opinião? A maior honra de Eliseu para com Elias? Ninguém vê Eliseu dando dízimo, ninguém vê Eliseu dando oferta. Eu nunca saí do lado dele, cara. Permanecer, cara. Permanecer mesmo nas crises. E Elias, cara, dizia assim, ó, fica aqui. Ele mandava ele sair, né? Fica aqui, eu vou ali, volto já. Fica aqui. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei.
A honra, cara, é permanecer, sabe, por aquilo que você deseja. Elias perguntou, cara, o que é que você quer? Aí Eliseu disse, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Aí Elias olhou assim e disse, caraca, velho, coisa difícil tu me pediu. Que coisa louca essa que tu me pediu, cara. Vamos fazer um negócio? Se tu me vê pra ver a Adriana, uma pessoa, você tem que estar junto dela. Véio. Pra mim, Daniel, não faz sentido Elias dar uma tarefa e trabalhar contra essa tarefa. Ele deu uma tarefa e trabalhou contra. Ele disse assim, ó, se tu me ver quando eu for tomar de ti, vai ser feito para vai ser concedido o que tu me pediu. E ele ficava direto mandando o cara ficar. Fica aqui no Jordão. Fica aqui em Betel. Eu vou ali e depois eu volto. Ele disse, negativo. Essa é a honra de um filho espiritual. É dizer, não, eu tô contigo, cara. Tô contigo. E pá, a honra precede a herança. Só recebe um filho que vai embora, não recebe herança. A herança é para quem fica, né? Não é? A honra precede, né? E nisso aí que você está falando, Rafael, da honra, eu posso falar um pouquinho sobre isso? Pode. É que eu acho que uma das maiores coisas que cria crise na gente quando fala sobre essa palavra é que parece que exige distrair algo da pessoa. Tipo assim, você tem que me dar algo para realmente eu receber a honra de você. E o que o Rafael falou sobre a honra estar na presença, estar em permanecer, porque a definição da própria palavra em si de honra, ela fala, ela é derivada do kabod, que é aquilo que Moisés pediu para Deus, que é uma outra forma de presença de Deus. Então, que é uma forma da expressão da presença de Deus, em luz, em clareza, em andar, tipo assim, ficar no mesmo ambiente. A exibição, assim, não existe sombra no relacionamento, não existe sombra entre como você lidar com a pessoa. Você, tipo assim, mano, eu não caminho com você aqui, na luz aqui, mas eu saio daqui, eu já não tenho mais presença. Eu trato você como indiferente, então eu sou diferente sobre você com outras pessoas. Isso, a desonra, seria isso. Não é eu ficar bajulando você para as outras pessoas, mas é eu ter a mesma presença que eu tenho contigo aqui em outros lugares. Que é derivado do kabod. Quando ele pede para Deus, mostra-me o teu kabod, ele pede dunamis, né? Deus fala, não, vou apresentar a você a minha bondade. E ele vai falar assim, a bondade dele era a presença, né? Era o caminho que ele traria a presença permanente. Que essa é a melhor expressão para nós hoje em dia, não ver honra como algo estigmatismo, ou um estigma que tem com a palavra honra. Tipo, cara, honra, obrigado, mano, o que eu tenho que fazer por você? Carrega minha mala, tá me honrando, carrega minha mala. Carrega tua mala, eu vou na tua casa, limpa a tua casa, agora que você é meu amigo, você vai me honrar. Eu fiz algo por você, agora você vai ter que fazer algo por mim. Itamar nunca chamou a gente pra cá dentro do meu churrasco. Nunca. Chamou, mano. Eu fui. Chegou depois também. Olha, Daniel, chegou depois, já foi, ó. Não, mas assim, eu acho que a honra ela precisa ser mútua. Quando a gente parte da ideia de que todos somos irmãos e comungamos da mesma fé, onde tem irmãos mais maduros, aonde não, onde a gente vai crescendo, onde o ferro vai afiando o ferro, e a honra ela começa a ser mútua, onde eu vou honrar meu irmão que não tem nada a me oferecer, onde eu vou honrar o outro, entende? Aonde eu posso questionar a minha liderança, se você estiver errado, eu posso falar. Cara, se esse lugar é um lugar saudável e tem esse tipo de conformidade, eu acredito que é um ambiente de honra. Uhum. Entendeu? Desde que eu possa questionar, desde que a honra seja mútua, desde que todo mundo caminhe da mesma forma. Mas é isso aí. Entendeu? A luz que existe nesse ambiente não impede você de chegar nele e falar, às vezes, a falha que existe nele, existe em mim. Sim. E isso que define a palavra honra em si. É esse lugar onde que a glória... Mas quando que entra a desonra? Quando você vem me expor. Quando você pega um defeito do irmão e guarda aquilo ali para... E se você expõe aquilo ali para trazer vergonha. Mas quando você honra, quando você vai até o seu irmão, porque a Bíblia diz que você ganha o seu irmão. Sim. Quando você vai até ele. Entendeu? Então tem a forma correta. Eu acredito que essa honra no meio da igreja, ela tem se transformado mais... Ela foi se perdendo e tem se transformado mais em presentes. Não, e assim, as pessoas elas estão
transformando honra em bajulação. Presentes e elogio. Bajulação é. Qual é a honra? Mas quando andando num ambiente mais pentecostal, assembleano, você vê, né, a honra. Não, fulano me honrou, né? Me deu uma oferta, me honrou. Me deu um presente, me honrou. E a honra não está nos presentes, né? A honra, isso. Gente, tem um livro chamado Lealdade e Deslealdade. Se você tiver, Bom, taca irmão. fogo. Bom, hein, mano? Taca fogo. Bom, hein, mano? Ei, vamos lá. Pode tacar fogo. Ó, vamos lá, ó. Os 4 tipos de paternidade. 4 tipos de paternidade. 1 Coríntios 4,15. Justamente o texto que o meu amigo citou aí. Daniel. 46. Não espera, né, mano? Não espera. Hã? Não espera, né? O andamento 1 Coríntios 4,15. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais. Porque Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Pronto. Existe a biologia, né? O pai biológico, né? Que é o que o Manta falou, nunca vai deixar de ser pai biológico. Você gerou, você fez um filho ali, você é pai biológico. Inclusive, esse é um que você vai ter que honrar, mesmo que ele A Bíblia diz que você honra o teu pai e tua mãe. quiser viver mais uns dias aqui nessa terra. Pronto, isso aí. Porque se a Bíblia fala de acrescentar os dias, pode também diminuir. A senha pode chegar antes. Pode. Se tu desonrar teus pais, então, cuidado. O biológico, que gera vida natural. Existe o pai geracional, que gera legado. A paternidade geracional, que gera legado. Existe a paternidade que gera destino e propósito. O pai que gera destino, que ativa o propósito em você. Existe o pai espiritual que gera filhos pelo evangelho, é o que o Paulo está falando. O pai espiritual que gera filhos, e o gerar, irmão, implica na responsabilidade, Manta, de acompanhamento. O gerar filho espiritual não é simplesmente assim, e Deus amou muito de tal maneira que deu seu filho unigênito, que aceita Jesus como Salvador, pronto, sou teu pai. Gerar é discipular, cara, é chorar junto, é caminhar Pronto. junto, é peia. Então essa paternidade espiritual é gerar, que implica na responsabilidade de acompanhar. Entendeu? Cara, eu me sinto exercendo paternidade sobre o Manta, porque eu sou responsável, entendeu? Não que eu estou dizendo que sou teu pai, mas eu tenho exercido, porque eu tenho sido responsável na caminhada dele. Entendeu? Eu não gerei o Manta do Espírito, mas eu recebi ele no Espírito e tenho acompanhado os resultados da vida dele, o crescimento da vida dele, a condição dele como pai, como marido, como irmão, como filho. Então isso é um tipo de paternidade que acompanha. Faz sentido para vocês ou não? Faz sentido para vocês? Então, o grande problema hoje, Leonardo, é a orfandade na igreja, né? E aí Paulo fala em Romanos 8,15, justamente o texto que eu acabei de falar, ele diz assim: recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba. Esse texto é muito forte, cara. Não, Romanos 8 é forte demais, né? Romanos 8, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, Romanos 12. A Bíblia é uma besta. O bicho é filho da mãe. Você pode repetir quais são os 4 tipos de paternidade que você falou aí? Biológica, geracional, paternidade que gera destino e propósito, espiritual. Já foi as 4, né? E essas paternidades a gente encontra fundamento nesse texto, né? Cara, o fundamento de 1 Coríntios 4,15, Paulo está falando da paternidade que ele exerceu, né? Ele disse, vocês não vão ter muitos pais porque eu gerei vocês. Ele está falando que ele gerou, que ele está sendo esse pai espiritual. Só que nós temos a paternidade biológica, a paternidade que dá destino. Tem aquele pai, mas que só passa na tua vida e te dá destino. E te impulsiona. Entendeu? Que tá tudo na mesma pessoa.
Entendeu? Eu acredito que está tudo na mesma pessoa. O pai geracional, o pai que dá destino e o pai espiritual é a mesma. A gente só decifrou em 4 tipos, né? A biológica é a mais óbvia, né? É. Igrejas órfãs, cara. Quando Paulo fala a respeito disso, a palavra que ele usa no grego é ruiotesia. Ruiotesia significa posicionamento legal como filho, né? Ele usa onde? Que ele usa, a palavra que ele usa na recebeste o Espírito pelo qual clamamos Abba. Ah, tá. Ruiotesia significa posicionamento legal como filho. Essa filiação é um posicionamento legal. É um lugar que você toma posse. Entendeu? É um entendimento. O que é que a gente começou falando? A gente começou falando que se a gente não entender, a gente não desfruta. Então, Paulo está afirmando, vocês receberam o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba. Então, esse entendimento, essa palavra no grego que Paulo usa para filiação, ruiotesia, significa um posicionamento legal. Um lugar que você toma como filho. Então, ninguém, por isso que é ruio, né? É ruio. Ruiotesia é uma filha... Tecnotesa. Isso, tesia de ruio, filho maduro. Tesia, filiação madura. É um posicionamento de maturidade. É um posicionamento de filho maduro, que entende e que recebe e que não questiona a sua identidade. É um lugar no espírito que ninguém vai te roubar, que ninguém vai dizer, não, você não tem direito a isso não. Tu vai rir. Não, você não pode não. Cara, eu sou filho, cara, sou herdeiro. É meu, acabou. Ninguém... Nem mesmo pais espirituais que não discernem. Isso. Não pode ir contra essa identidade. Porque tem pais espirituais, manta, desalinhados, que vão querer te podar. Não, isso aqui não é para você não. Isso aqui não está no seu nível ainda não. Quem entrou nesse lugar de ruiotesia, de maturidade, no entendimento da filiação, não para numa paternidade falsa. Da igreja tornar pessoas como filhos maduros. Total. Esse é a missão da igreja. É o nosso papel. Por isso, quem que gera um filho maduro? Um pai maduro. Sim. Um pai, um líder que tem um coração de pai genuíno, como o de Deus, que nós lemos em Hebreus, que ele fez com o filho dele, nós vamos fazer com nossos filhos espirituais. O que é exercer paternidade, cara? Exercer paternidade, o Mevão usa essa expressão. Exercemos paternidade em favor de pessoas. O que é isso? É fazer como Deus fez com Cristo. Empoderar o seu filho. Não ter medo dele, não ter inveja dele. Ser fundamento para ele. Por exemplo, eu fiz uma anotação uma vez, e tipo assim, uma das coisas que fala na própria Epístola de Hebreus, a gente leu, né? De 1 a 4. Você falou que é um texto bonito e tal. Que é justamente sobre isso, que Romanos 8 ele vai falar que o Deus ali, ele, como o Pai, ele nos adota, certo? O Filho, ele nos garante a herança, e o Espírito, o papel dele é testificar de que nós somos filhos. Esse é o resultado de uma filiação madura. Esse é o resultado de que uma igreja está crescendo, de que ela está caminhando para um lugar. E aí quando eu falo sobre as objeções, é isso. De quando a ovelha, o discípulo, ele se torna maduro, ele não tem espaço para o legalismo de uma paternidade falsa. Uhum. Aí ele vai... E assim, é por isso que nós falamos, todo pai que não dá destino vai perder seus filhos de propósito. Porque uma paternidade que ela é insegura, que ela não está conectada com o coração de Deus, o manto vai começar a crescer, vai começar a pregar. Aí, peraí, só um minuto. Aí o manto vai começar a pregar e eu vou começar a olhar assim, vai querer meu lugar. Está crescendo muito. Aí eu vou começar a podar o manto. Uma paternidade que não é fundamento. Não é assim que acontece. A gente vê muito isso. Aí entra a imaturidade. Isso. E aí é que entra os traumas dos filhos que não acreditam mais em paternidade. Porque, não, isso aqui que é pai espiritual, não tô fora, entendeu? Então, tipo assim... E dá para perceber. Gera... Quando já tá, a gente percebe Quando o passa jeito da linha, que né? o pai
olha o jeito que fala, a gente se toca logo. Tipo assim, não tô dizendo que a gente pode generalizar, mas tipo... Vocês sofreram isso em algum momento, Leonardo? Não? Não precisa falar mais nada. Só Conclui não, teu porque pensamento. tipo assim, eu nasci Eu não considerava ninguém como pai, não. Isso não tem nada a ver, não. Até porque isso que o senhor falou para mim é muito certo no meu coração. Isso é o primeiro entendimento do Evangelho. Você entender que você é filho, ou seja, você tem a identidade carimbada no cartório de Cristo, acabou. Para mim isso aí é sucesso. Independente de quem fala uma coisa, não, já está no cartório dos céus. Acabou. Acabou. Ninguém vai tirar essa minha filiação. Ninguém. Só se eu quiser me rebelar e é outra história. Mas essa parte que a Adriana está falando, eu acredito que todo mundo aqui já deve ter tido alguma experiência, ouviu alguma coisa parecida com o comportamento vulgar de pessoas que tinham posições, aspas, superiores em um determinado ambiente chamado igreja. Isso aí, meu amigo. Isso aí eu acho que a gente viu, a gente viveu e a gente vai viver várias porcarias, vamos dizer assim, durante ainda nessa terra. Entendeu? Assim, rapaz, é muita peia. Se o senhor tá nos forjando. Só pode, né? Forjando pra gente estar preparado pra quando vier um negócio desse, a gente já entende. Já sei como a gente vai, já sabe lidar. Macho, a gente nunca... Eu coloquei aqui, ó, igrejas órfãs vivem por medo e desempenho. Entendeu? Eu entendi na época, de tantas coisas que a gente viu, que Davi nunca exigiu paternidade de ninguém. Nunca. Oxi! Quem queria paternidade era Saul, meu amigo. Quem queria ser reconhecido era Saul, mesmo ele sendo rei instituído. Mas Davi nunca, mesmo sendo ungido, 3 vezes ele nunca exigiu algo que já foi entregue. Mas você vê que Davi ainda chamava ele de pai, né? Né? Pois é. O cara querendo matar ele, o cara querendo arregaçar ele, meu pai. Pois é. Aí eu coloquei aqui, ó, igrejas órfãs vivem por medo e desempenho. Igrejas com paternidade vivem por identidade e maturidade. Uma igreja que vive por paternidade genuína, cara, ela trabalha por identidade, por gerar identidade nas pessoas. A pessoa que chega numa igreja que vive a paternidade, se ela não entender isso aí que tu entendeu, a missão dessa igreja é fazer ela entender, é ela amadurecer. Entendeu? Porque como é que... Por isso que eu perguntei no começo para o senhor se isso identifica o fazer discípulos. Porque o que Jesus falou foi dito assim, em Mateus 28, né? Ide por toda a terra, pregando o evangelho, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque discípulo é aquele que se parece com o discipulador. O mestre, né? Com o mestre. E E automaticamente... nesse caso, o mestre não é... De qual geração eu vou lembrar de quem discipulou? Nem a gente lembra do nome do nosso bisavô. Quem me diga isso? Se você lembrar, beleza, agora vamos um pouquinho mais. Quem é o teu Rapaz, avô? não conheci nem meu pai, imagina meu Tá, então eu acredito que... Eu só sei porque o meu pai fala muito dele. O meu bisavô era o Chagas. Continuidade, para mim, eu entendo que a continuidade do evangelho é justamente quando você conseguiu gerar, você sendo um pai, da forma como está sendo explícito aqui, outro pai. Boa, isso aí. Acabou, meu filho. Porque esse outro pai vai gerar outro pai que vai gerar outro pai, mas não que vão ser só pais, mas no sentido de que aquele cara entendeu que o papel dele é formar mais discípulos. Porque senão o evangelho vai parar onde? Mas isso lá na Rua Azusa. Isso é amadurecimento. Oxi, porque eu entendo assim. Mas esse é o discípulo. Isso, exato. Então, tipo assim, ó, a minha filha, eu tenho uma filha só, biológica. Se eu não gerar nela uma identidade de filha, entendendo que ela é filha do rei, e ela é um pai espiritual para gerar outros pais, independente se ela é mulher ou não, eu não estou fazendo nada. Pronto. Acabou-se. Então, eu entendo que o Douglas Gonçalves fala muito assim, quando você se torna inútil para aquela pessoa, eu achei interessante. Quando você se torna inútil para aquela pessoa, ou seja, no sentido de que você não precisa estar presente para fazer aquilo que ela já foi ensinada para fazer. Eu vejo o apóstolo Paulo falando para Timóteo aqui, ó, mandei ele, sei o quê. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei o que ele vai fazer, meu filho, porque eu sei o que foi que eu ensinei para ele. O evangelho é simples.
simples, mano. Paulo gerou um pai chamado Timóteo. A carta de Filemão né, é outra assim também, cara. Ei, eu preciso terminar, gente, porque o nosso tempo, que eu prometi que não ia passar muito do horário, né? Senão os irmãos não vão querer mais vir. Mas olha, Esse irmão tá querendo ver semana passada. mas eu coloquei... Cadê o abençoado? O abençoado sumiu, né, então, mano? O abençoado não faltava um estudo, sumiu, nunca mais veio. Ele vai ver no vídeo aí, você chamando ele. Abençoado, tá fazendo falta, abençoado. Bora embora. Fundamento é Cristo, né? Fundamento é Cristo. Pai é plataforma. Aqui, ó, escrevi. Fundamento é Cristo, Pai é plataforma. 1 Coríntios 3:11. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Então, paternidade não é fundamento. Nós não usamos a paternidade como fundamento, porque sempre vai ser Cristo. Que Paulo está ensinando aqui que não pode ser posto outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo. Ok? E essa palavra grega que Paulo usa é temelios, indica base estrutural permanente. Base estrutural permanente. Cristo é o único fundamento. Pais são plataforma. Plataforma sustenta crescimento, mas não substitui a base. Pegou a visão, não? A paternidade é uma plataforma. E a plataforma serve para quê? Para lançar. Mas não é base. A plataforma está em cima da base. Então a paternidade está sobre Cristo. E os pais, eles são impulsionadores. É o que Paulo fez com Timóteo. E eu posso até perguntar, ou então dizer, que é o que Barnabé fez com Paulo, mas ao mesmo tempo Paulo fala lá na frente que o mérito não é de Barnabé. O mérito é de Cristo. Pronto. Que eu recebi do próprio Cristo. Pronto. Mais 3 anos, Barnabé estava ali do lado de Paulo. Ó. Pronto. Vem pra cá, meu filho, vamos ter um discipulado. Mas a glória não é dele. Mas é muito massa quando Paulo disse assim, ó, eu aprendi porque veio diretamente de Cristo. Então, tipo assim, poxa, se não fosse Barnabé na minha vida... Mas isso são pais que não roubam a glória de Deus, cara. É a mesma coisa quando Paulo fala, cara, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É pra Ele olhar dá a devoção. isso. É pra olhar a devoção, cara. Você Uma precisa olhar referência. para Cristo da mesma forma que eu olho. Você precisa entender que ele é o que tem a referência a Cristo. Referência. Então Paulo não tá falando bem assim, aí, vem cá e... Tem pessoas que não entendem Paulo tá assim. falando bem assim, ó, aí, olha para aquela pessoa lá. Isso. É a mesma coisa quando a gente vai falar do discipulado, que João Batista. O povo chega lá, João Batista fala, cara, mas aquele lá tá batizando, mas não é só você que batiza, os seus discípulos estão seguindo aquele. E aí o João Batista vai falar, cara, mas ele é o caminho. Era dele que eu tava falando a vida toda. Sigam a ele, né? Entendeu? No capítulo anterior... Sigam ele, pô. Vocês não precisam me seguir mais. Aqui eu tanto falei, tá ali. É essa pessoa. No capítulo esse é anterior, o nosso pastor, papel, entendeu? do 3, do que a gente estava falando aqui do 4, 15, do Coríntios, fala que pessoas já estavam exaltando-se por serem de determinada filiação. Uns dizem que sou de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo. E Paulo vem e diz assim, que é isso? Papou. Ninguém é nada. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ou seja, todas essas pessoas que estão falando aqui... Ou seja, o que é o plantar e o regar? Plataforma. Exato. O plantar e o regar é quem faz crescer, é o que ajudou a crescer. Mas não é a terra que a árvore está... Tipo assim, ó, o cara que está regando, ele não tem domínio sobre o crescimento da planta. É a raiz, é onde a raiz está, que é a fonte. Ou seja, Paulo planta, Apolo rega, mas está planta onde? Em Cristo. Eu acho tão massa, pastor, que quando você vai ver nos evangelhos, Jesus nunca batizou ninguém. Ele deu a oportunidade dos seus discípulos fazerem. Agora imagina uma pessoa tendo sido batizada diretamente por Jesus, qual era o contexto teológico que ela se colocaria num determinado tipo de posição acima das outras? Eu sou o bichão. Oh, não, mano. Eu achei massa, porque quem fazia isso era o discípulo, mano. Era muito massa isso, mano. Porque Jesus, ele veio para fazer o quê? Justamente plataformas para que o evangelho dele que fosse pregado. 12 caras se prepuseram a fazer aquilo que fizeram, filho. Por isso que estamos aqui hoje falando sobre isso. Vamos orar, gente?
Eu ia falar aqui sobre o chifre, né? Não vou falar sobre o chifre hoje, não. Sobre o quê, rapaz? O chifre. Chifre hackeado.